Bom, irmãos, que a paz de Cristo seja com a igreja aqui, amém? E também com os irmãos que estão longe, que não estão aqui no caso do corpo presente, mas estão aqui no mesmo espírito de fé, desejando a sã doutrina, desejando conhecer cada vez mais a verdade, amém? Saúdo com a paz de Cristo os irmãos Magno, a irmã Cal, a irmã Tati, o irmão Vlad, Marcele e todos os outros, Mical em Portugal, a Fila, todos os irmãos, no caso, que tenham ouvido esse Evangelho de Cristo, a sã doutrina de Cristo, que contradiz as falsas mentiras, as falsas verdades que eles ensinam aí fora. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar seguindo, então, aqui sobre a verdade, sobre a lei de Deus. E vamos começar a entrar agora no livro de Romanos, ok? Eu já falei com os irmãos. que a gente vai, no caso, agora estudar o livro de Romanos, o livro de Hebreus e o livro de Gálatas, que são os livros mais fortes que falam sobre a lei de Deus e sobre a separação da lei de Deus que eles não entendem. Já falamos fartamente aqui em 3 aulas, parte 1, parte 2 e parte 3, sobre a lei de Deus, as tábuas da lei de Deus, o livro da lei com seus diretrizes, estatutos e juízos. Agora acho que já podemos, no caso, entrar no livro de Romanos, no livro de Gálatas e no livro de Hebreus. Amém? Então vamos ver que esse livro aqui é um livro que comprova que a lei de Deus continua em vigor. Amém? Eles ensinam que a lei de Deus acabou, foi abolida, mas é esse livro aqui que ensina ao contrário do que eles pregam, né? É como diz lá no caso no livro de Isaías, que não precisam vocês abrirem, né? Eles pegam a palavra de Deus e usam ela, no caso, né, fora de contexto, né? Isaías 59:15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como uma presa, é perseguido, né? O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. A verdade sumiu, irmãos. E eles ensinam que a lei de Deus acabou. E a gente vai vendo nesses livros aqui, a partir de hoje, que quanta heresia, quanta falsa doutrina, quantas sofismas, né, que são enganos, no caso, que parecem ser verdadeiros, que eles ensinam aí fora. Amém? Então vamos começar aqui no Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 em diante, ok? Vamos lá, olha. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual, Evangelho, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Amém? O livro de Isaías, por exemplo, fala do ministério dos profetas. Os profetas profetizavam, pregavam o Evangelho, só que eles não reconheceram, eles não aceitaram, né? Nesse livro aqui mesmo de Romanos, mais à frente, nós veremos uma citação de Isaías, que ele fala o quê? Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Oséias, todos os profetas profetizaram, pregaram o Evangelho, como acabamos de ler aqui agora. Mas eles não reconheceram as boas novas. Ok? Vamos lá. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Obediência por fé e não por obras. Ok? Já veremos sobre isso. Já falamos isso aqui, no caso, na aula sobre o arrependimento de obras mortas, mas vou falar de novo sobre isso aqui hoje. Ok? Obediência por meio da fé entre todos os gentios. Sabemos que gentios são aqueles que não nasceram em Israel. Somos nós, brasileiros, portugueses, americanos, enfim. Qualquer um que não nasceu em Israel é gentio. De cujo número sois também vós. Vós quem? Os romanos. Chamados para ser de Jesus Cristo. Então, romanos também são estrangeiros. Ok? Não são nascidos em Israel.
a todos os amados de Deus que estáis aonde? Em Roma, chamados para seres o quê? Santos. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui então é a saudação de Paulo à igreja que estava em Roma. Sabemos que essa igreja aqui não é um espaço físico, foi por mãos de homem, um templo de tijolo e areia, mas pessoas que no final da carta, que eu já vou pular aqui no caso 16 capítulos, para falar para vocês que essa igreja aqui não é um templo, mas sim, olha, aqui ó, Romanos 16, versículo 5, ele fala assim, olha, saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então ele fala aqui no versos 3, ó, Romanos 16, 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, ou seja, todos aqueles que se congregavam de casa em casa, como já falamos aqui fartamente na aula do templo 1, 2 e 3, ok? Então, isso aqui foi só uma saudação do que Paulo vai falar, ok? Vamos lá, ó. Versos 8. Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Oh, que maravilha, né, irmão? Estão deixando os ídolos, estão se convertendo a Cristo, estão deixando o paganismo, estão largando as culturas de Roma e estavam se convertendo à sã doutrina, ao verdadeiro evangelho. E essa fé estava sendo proclamada, falada, né, em todo o mundo, né? Na Grécia, na Judéia. Todos estavam sabendo que Roma estava aceitando Cristo. E também, inclusive, os judeus romanos que viviam lá, né? Existiam judeus que moravam em Roma também. Existiam romanos que eram romanos e judeus que moravam em Roma. Ok? Vamos lá. Ó. Porque Deus, a quem eu sirvo com o meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Que bonito, né, irmão? Imagina ele chegando na Grécia e falando, meu Deus, ó, vou fazer menção de vocês. Olha, cheguei na Grécia, aí falo, os romanos estão se convertendo ao evangelho, estão largando os deuses de pau, de pedra, de tijolo, estão largando as falsas doutrinas, estão largando as lideranças corruptas no meio do povo de Deus, estão seguindo a Cristo. Ou seja, estou fazendo o quê? Menção. Estou falando de vocês por todo o mundo por onde eu vou. Amém? Versos 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Eu quero ver vocês. Porque muito tempo desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum quê? Dom espiritual, para que sejais o quê? Confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, que bonito, né, irmão? Como é que Paulo era humilde, né? Para que nós venhamos ser o quê? Reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua. Vocês creem no Deus que eu creio e eu creio no mesmo Deus que vocês. Somos, no caso, povos diferentes. Eu sou um judeu, mas sou mestre dos gentios, mas vocês são gentios e estão andando na mesma fé mútua que eu. Amém? Não é lindo isso? Vamos lá. Isso aqui é só uma oração, ok? Mas vamos ler tudo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vocês algum fruto, como também entre os outros gentios, que logo Paulo andou por vários países e conhecia várias nações e vários gentios, amém? Então ele queria, no caso, conhecer, chegar até os de Roma, para poder, no caso, ter essa alegria, repartir esse dom espiritual com eles, porque eles estavam crescendo no conhecimento. Tinha um servo do Senhor lá, e no final aqui do livro fala, né? Saudai os irmãos, no caso, que estão aí, os servos do Senhor, biriri, bororó.
Então tinham pessoas lá em Roma, que estavam pregando e vivendo o evangelho da sã doutrina. Ok? Aí ele fala, ó, pois sou devedor, tanto quem? Aos gregos, como a bárbaros, tanto aos sábios, como aos ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Quando Paulo fala que ele é devedor, irmão, né? Isso que está lá no Romanos 13:8, ele fala que ninguém fique devendo coisa alguma. A única coisa que vocês têm que dever uns aos outros é o quê? O amor. Isso é Romanos 13:8 e logo logo chegaremos lá. Amém? Vocês vão ver isso aí. Então quando ele fala que ele é devedor aos gregos, aos bárbaros, aos romanos, ele deve o quê? O amor. O amor que procede da verdade, como ele fala para Timóteo, né? O maior amor que você pode ter por uma pessoa é você ensinar pelo quê? A verdade, que é a palavra de Deus. É alimentá-la com esse pão, dar o vinho para ela beber, dar a verdadeira semente para ela comer. Amém, irmãos? Esse é o maior amor que você pode fazer por uma pessoa. Amém? Nem seja de presente de ouro, não, que isso é perecível. Quer amar a pessoa? Ame ela no amor de Deus. Dê, no caso, Cristo para ela. O maior bem que você pode estar fazendo para ela. Se ela não reconhecer, então não acolher o amor no tempo da visitação. Porque Paulo fala no livro de Tessalonicenses que eles não acolheram o amor para darem o quê? Crédito à verdade. Ok? Vai chegar uma hora, vai chegar uma época que vai acabar. O amor vai se extinguir. Isso não é no mundo. Isso é no meio da cristandade. Quando Cristo fala isso na Mateus 24, que o amor se esfriaria de quase todos, é a cristandade que vai esfriar. Porque aí fora já não há amor. No mundo já não há amor. Ele está citando isso aí para o povo dele. Então isso vai acabar. Quase todos. Ok? Mas isso vai lá. Pois não me envergonho do evangelho. Ele fala que ele vai anunciar também o evangelho o quê? Em Roma. Imagina, irmão. Chegar em Roma para anunciar o evangelho. Que pedra, hein? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também depois do grego, que é o gentio ou o estrangeiro. Não é isso, não? Então ele não se envergonha do evangelho. Ele vai pregar em Roma. Vocês sabem que hoje Roma é a sede da igreja católica prostituída romana. Não é isso, não? Isso aqui já era um prelúdio do que um dia viria a ser. Não é isso, não? Até aqui no tempo dos Césares, né, dos imperadores, já estava entrando a prostituição espiritual dentro de Roma, com permissão dos judeus, que gostavam disso. Abriram as pernas, como fala lá no livro de Ezequiel, e se prostituíram com todas as nações o quê? Gentias e pagãs. Roma também era gentia, Roma também era pagã. Então deixou entrar essa prostituição que você vê hoje, no caso, dentro da igreja católica. E também no meio da cristandade. Adoração ao domingo, dia das mães, festas paganas e por aí vai. Ok? Aí ele fala que vai anunciar lá em Roma o Evangelho. Ó, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Peraí. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas se ele falar que a justiça de Deus se revela no Evangelho, eu tenho que saber quem é a justiça de Deus. Então, quem é a justiça de Deus que se revela no Evangelho? Cristo. Ele fala que Cristo é a justiça de Deus. Pois porque um dia um homem chamado Adão praticou uma injustiça. Então teve que vir Cristo e tirar essa injustiça das suas costas. Porque você não estava lá aquele dia quando ele, no caso, desobedeceu a Deus. Mas a injustiça dele trouxe o pecado para você. Então teve que vir um dia um justo, que é a justiça de Deus, para expiar a sua culpa. Ok? Então vamos lá. Ó. Aqui começa Paulo a falar sobre eles. Olha. Verso 19. A ira de Deus... 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos
Homens que fazem o quê? Que detêm a verdade pela injustiça. Então, peraí. Agora, vamos falar um pouquinho aqui diferente aqui agora. Já começou a falar de homens que detêm a verdade. Para esses homens aqui deter a verdade, eles têm que conhecer o quê? A verdade. Tá ok? Então, está começando a se dirigir aqui para pessoas que tinham conhecimento da verdade e fatalmente eram quem? Líderes. Ok? Por isso que hoje tal que está a Igreja Católica. Não é isso, não? Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, céu, terra, mar, estrela. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Porquanto, olha aqui agora, olha, tendo que o conhecimento de Deus, não glorificaram como o quê? Deus. Nele deram o quê? Graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é curioso, né, irmão? Mudaram a glória de Deus incorruptível numa semelhança de imagem de homem corruptível. Isso aqui, irmão, com certeza é adoração aos homens, que fatalmente são as imagens de escultura. Isso aqui é o tempo dos Césares, dos imperadores. Eles gostavam de serem o quê? Adorados. Igual também os judeus gostavam de serem adorados, serem chamados de rabi, de mestre, receberem, como lemos aqui agora anteriormente, glória dos homens. Amém? Eles mudaram a glória de Deus numa imagem, no caso de um homem corruptível. Ok? Está entendendo? Vamos lá. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Eu estou me lembrando agora aqui de Calígula, que foi de Roma, né? A história desse homem conta que esse homem era podre, fétido. Era um imperador que adorava o sexo, né? O que ele fazia era nojento. Não é isso, não? Deus entregou ele mesmo à imundícia, ó, pelas concupiscências carnais de seus próprios corações. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo quem? A criatura, tá vendo, irmão? Viu como é que são pessoas? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, o que eles faziam? Os entregou Deus o quê? As paixões infames. Olha agora. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja, mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Como é que foi esse modo? Vai falar aqui embaixo, ó. Semelhantemente, ou seja, igual, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o quê? Torpeza. Qual torpeza? Homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, as mulheres mudaram o modo natural, ou seja, natural é mulher com homem. Só que elas fizeram o quê? Mulher com mulher. E embaixo, fala a mesma coisa. Semelhantemente, ou seja, igual, homens com homens. Hoje você vê numa moda, um modismo satânico de casamentos gays. Lésbicas casando, gays casando, Deus entregando mesmo as paixões mundícias das mentes e corações deles. Tem, e já está sendo no Congresso já aprovado, que vai ser uma lei aí no caso, que eles vão poder até se casar na igreja.
E se você falar que não vai casar, é taxado como discriminação e você é presa. Não tem como defender-se. Já estão até fazendo isso. Isso aqui tá podre, irmão. Isso aqui tá podre. Isso aqui foi 2 anos atrás. Hoje, só está piorando. Né? Eu vou ler tudinho para vocês, para a gente entender todo o contexto do livro, para a gente poder chegar no assunto, no caso, da lei de Deus. Amém? Olha agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental que reprovável para praticar o quê? Coisas inconvenientes. Ou seja, vão lá mesmo, transam com homem, mulher com mulher, casam, falam que são pastores, Deus não está nem aí. Deus entrega mesmo, irmão. E tu mostra na Bíblia e fala que não é bem assim, que Deus é amor. Ou seja, o amor é na imundície, o amor é na patifaria. Vamos lá. Olha agora. Cheio de tudo o quê? Injustiça, cheios de malícia, cheios de avareza, maldade, possuídos de quê? Inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo o quê? Difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também o que? Aprovam os que assim procedem. Olha que curioso, ó. Olha aqui nos versos do caso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram. Olha os 21, olha agora no caso verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Irmão, conhecendo a sentença de Deus e tendo conhecimento de Deus, só pode ser o quê? Povo de Deus, irmão, liderança. Isso aqui já estava Roma de mãos dadas com quem? Com os judeus romanos, com Israel em Roma. Ok? Só pode ser, não tem explicação. Não tem. Pois porque, se vocês se lembram, quem entregou e maquinou a morte de Jesus Cristo para Roma foi quem? Os judeus, Caifás e Anás. Então, a união de Israel com Roma já vem, ó. Como eles falaram para poder persuadir Pilatos, falando assim, ele se considera rei, e nós só temos um rei que é César. Muito bem lembrado, irmão. Louva o Senhor por isso. Bem lembrado. Isso mesmo. Ele falou isso. O próprio povo de Deus falou que só tinha um rei que era quem? César. Ou seja, adorando a criatura ao lugar do Criador. E 1 Samuel capítulo 8, isso mesmo, perdão, Samuel 8, fala que nunca foi do querer de Deus que Israel tivesse um rei. Então você vê que a que ponto a prostituição de Jerusalém, de Israel, já estava. Para você ver, Roma, já lemos aqui no caso do livro de Ezequiel, que ela abria a perna para os outros homens de todas as nações. Roma fazia parte. Exatamente. Então você veja que claramente aqui você começa a se entender que são para judeus, conhecedores no caso de Deus, e que sabiam a sentença no caso de Deus, e mesmo assim desprovavam a comunhão, reprovavam, eles reprovavam o conhecimento e detinham a verdade com a injustiça. E o próprio Deus, irmão, que entregavam eles o quê? A disposição mental reprovável. Já estão cegos, irmão, nulos no próprio raciocínio, inculcando-se por sábios. Quem agiam os judeus, o povo que se diz de Deus. Os líderes, no caso do povo de Deus, os principais sacerdotes, como Caifás e Anás, como você vê aí hoje. Paulo fala no caso do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, que os que eles fazem em oculto só referiam a vergonha. Ezequiel 8 fala que Deus levou Ezequiel dentro do templo pelos cabelos e mostrou as abominações terríveis que eles faziam dentro do templo, no caso de Israel. Tu está pensando que hoje é diferente, igreja? Irmão, eles se vestem com vestes, talares, para enganar você.
Eles têm aparência de pessoas boas, irmão. Estão na televisão, na rádio, nas revistas. É tudo fariseu, é tudo povo de Deus, igualzinho àquilo antigamente. A história de Israel se repete. Exatamente. Zacarias, tadinho. Pomba. Uma hora eu mostro aqui para vocês. Portanto, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és o quê? Indesculpável quando julgas. Quem gostava de julgar fora da reta justiça era quem? Mateus 7, os judeus. Vocês, quando julgai segundo a reta justiça. Mas vocês estão julgando fora da reta justiça. Com a medida que vocês estão julgando, eu vou julgar vocês também. Julgar pela palavra, não que você acha, que você pensa. Ah, eu julgo que você poderia falar melhor. Não é assim. Ah, eu gosto do branco, mas a Bíblia não está mandando eu gostar do branco. Eu gosto do que tem que ser, do que eu gosto. Agora, quando se fala da Bíblia, aí sim, é uma única verdade. Para você chamar alguém de adúltero, você tem que mostrar para ela na Bíblia, que é a reta justiça, que adulterar é pecado. Não é que você achar, ou assim, que você pensa assim. O que você pensa, o que você acha é lixo. Aquele que julga segundo o quê? A reta justiça. Mas eles julgavam fora da reta justiça. Eles julgavam os servos do Senhor como o quê? Inimigos. Pessoas, no caso a plebe. Pessoas que não tinham crédito. E eram essas pessoas que Cristo mandou o quê? Eles amarem. É isso? Já foi isso para os irmãos, sim ou não? Portanto, és desculpado quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu praticas as próprias coisas que tu condenas. Hipócritas. Mateus 23 fala bem de vocês, não é verdade? Mateus 23 todo fala o quê? Só dos fariseus, saduceus, doutores da lei, que eram hipócritas. Falavam uma coisa e faziam outra. Bem sabemos que o juízo de Deus, que carta linda, meu pai. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o quê? Olha aí, viu, irmão? Aquele que julgar, julga segundo a reta justiça. João 7,24, tá vendo? O juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Vocês estão ensinando aí para o povo que roubar é pecado, que roubar a balinha no mercado, que roubar um biscoito, que roubar o pote de manteiga, que roubar o imposto é pecado, não é verdade? Mas vocês ensinam o povo a dar dinheiro para vocês na forma de dízimos. E aí? Vocês também estão roubando. Porque que dízimos nunca foram dinheiros. Miqueias 4 fala que vocês, liderança, estavam usando do poderes que vocês tinham para arrumarem lucros desonestos. Você leu isso ou não? Lucros desonestos. Então, se você fala para o povo que não pode roubar, mas você fala que dízimo é dinheiro, o povo tem que te dar, você também está roubando o povo, porque você está ensinando para o povo que dízimo é dinheiro e dízimo não é dinheiro. Então, você está roubando. Você pensa que você não vai ser julgado, líder? Também. Não é verdade? Versos 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eles ignoram, irmão. Eles falavam assim em Israel, Deus não nos vê. Não é verdade? O que é isso? Lá em Mateus, Jeremias, capítulo 7, não é verdade? O que é isso? Matais, roubais, praticais adultério, queimais incenso, ou seja, fazeis orações a Baal, e depois vendes a minha casa e dizeis, estamos salvos? Você está pensando que eu não estou vendo, rapaz? Para de ser religioso, seu hipócrita. Está entendendo? Sim ou não? Está ignorando, rapaz, a bondade de Deus. É ela que te conduz ao arrependimento. Abre o teu olho, hein?
Não pense que você não vê não, que ele vai te ver, está te vendo. Verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Olha só, irmão. Coração impenitente. Sabe o que é isso, irmão? Coração impenitente? Coração duro que não aceita mais repreensão e conserto. Ele é impenitente. Bateu, bateu, bateu e não aceitou. Fechou a porta. Reprovação. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, ou seja, que não mais tem jeito a repreensão, não guarda a repreensão, não tem mais jeito a repreensão para você, tu acumulas o quê? Contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo. Eles ensinam aí fora que o Senhor não reprova ninguém, que o Senhor é bom, que o Senhor, no caso, depois que reprovou, arrepende novamente. Hebreus 6 fala que depois que caiu, que foi reprovado, é impossível renovar para arrependimento. Acabamos de dizer que agora, que o quê? Que eles desprezam a bondade de Deus, que é que conduz ao arrependimento. Se eles desprezam aquele que conduz ao arrependimento, é impossível de eles serem renovados para o quê? Para arrependimento. Estão acumulando ira contra eles mesmos, irmão. Tudo por do juízo. Claro. Agora, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, procuram honra e procuram o quê? Incorruptibilidade. O corpo incorruptível na ressurreição dos santos. Isso aqui é para a igreja fiel, irmão. Amém? Isso aqui é promessa para nós que estamos tentando chegar no alvo. Amém? É para nós que estamos querendo, no caso, correr a carreira até o fim. Dará a vida eterna, mas dará ira, versos 8, e indignação aos facciosos que desobedecem a... Está vendo como eles conhecem, irmão? Eles desobedecem porque eles conhecem, desobedecem a verdade e obedecem ao quê? A injustiça. Meu Deus do céu. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o quê? O mal. Do judeu primeiro e também do gentio, grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Veja como é que não há, irmão, acepção de pessoas mais, ok? A mesma lei é para o judeu e para o estrangeiro. Vamos ler isso lá, já lemos, já falamos sobre isso aqui no livro de Êxodo, né? Êxodo 12, 49, olha aqui, ó. Fala assim, olha. A mesma lei haja para o natural, que é quem? O judeu, e para o forasteiro, que peregrinar entre vós. Está vendo, irmão? Mesma lei. Judeu e gentio. Está vendo? Êxodo 12, 49. Não tem diferença. Amém? Tem mais textos aqui. Levítico 19, 34. Avançar um pouquinho aí. 19, 34. Fala assim, olha. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiro tu foste na terra do Egito quando estava preso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo? Então é a mesma lei, irmão. Vai vir o mal também para quem é judeu e para quem é grego. Ok? Para quem é gentio. Versos 11 de Romanos capítulo 2. Porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Eles ensinam que primeiro é para o judeu, que depois é para o gentio, aí depois tira um, aí depois tira outro. Dá um pouquinho. Então, você vê que é tanta mentira que eles ensinam aí fora, irmão. E é só ler as escrituras, irmão. Não precisa fugir daqui. É a mesma lei para o judeu e para o gentio. Eles falam lá que,
vós sois povo eleito, né? De propriedade exclusiva de Deus. Eles falam que só é o judeu literal. Eles podem fazer o que quiser, homem bom, beber, o baixo vai morrer e já dá certo. Esse é 1 de Pedro 2:9. Vamos ler, vamos lá, ó. Versos 12. Assim, ó, vai começar agora, prestem bem atenção, vai começar agora a falar sobre a lei, ok? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, quem é que estava sem lei? Os gentios. Também sem lei perecerão. E todos os que com lei, quem estava com lei? Os judeus. Pecaram, mediante a lei serão julgados. Vou repetir. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, que são gentios, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ué, mas não acabou a lei? Vamos lá. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, acabou? Eu não estou entendendo essa coisa aqui. Como é que está falando que a lei, que quem pratica a lei vai ser justificado? Já vamos começar a ver que lei que se pratica que vão ser justificados. Olha aqui o 14, como responde o 12, olha. O 14 responde o 12, olha aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei, olha lá o 12, ó. Pois todos que pecaram sem lei. Então, quem são sem lei? Os gentios. Então, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Não entendi nada, sabe? Irmão, acabou de falar agora que os gentios não têm lei. Nasceram de novo ainda. São filhos da ira. Eles não têm lei. Certo? Mas olha agora. Eles não têm lei, mas procedem por natureza de conformidade com a lei. Ué, o que é isso, irmão? Eu não entendi. Não tem lei, mas procedem de conformidade com a lei. Irmão, isso aqui é o seguinte. Menino cabra da peste safado, ladrão, que nunca ouviu falar de Jesus, ou se já ouviu, não deu crédito, ele nunca vai chegar para você e fazer algo errado de cara dura ou de cara limpa. Dentro da consciência dele, dentro da mente dele, dentro do coração dele, existe o quê? A conformidade com a lei. Ele sabe, irmã, na consciência dele, mesmo sem ser cristão, que roubar é pecado, que roubar é errado. Ele sabe, irmã, sem ninguém nunca ter ensinado para eles, que meter a mão no que não é seu é roubo. Então, olha aqui, olha, repare, quando, pois, gente não tem lei, procedem por natureza, eles nascem com isso já, irmão. O próprio Deus colocou na mente deles que eles não podem roubar o que é dos outros, não podem matar o que é dos outros, senão eles roubam na cara dura. Roubaria, no caso, na cara de todo mundo. Por que ele não faz isso na cara de todo mundo? Porque ele sabe que é errado. Eles sabem que é errado. Eles sabem, no caso, que dentro deles existe alguma coisa que culpa e condena e acusa a mente deles. E isso, sabe o que é, irmão? É a lei do próprio Deus. Vocês vão ver aqui. Exatamente, irmão, embutida no coração do homem. Isso aí. Está vendo? Ele mesmo confessa, irmão. O próprio Deus colocou na mente de todos os homens a lei. Não matar, não adulterar. Por que o homem não traz a mulher na cara dura? Traz escondido? Porque ele sabe, no caso, que está errado. Está entendendo, igreja? Está entendendo, Dudu? Está entendendo, Serginho? Mas ninguém nunca falou para ele que era transgressão do mandamento não adulterarás. Mas ele sabe que se ele trair a mulher dele, ele está errado. Como é que pode isso? Olha a resposta aqui embaixo no versículo 15. Ó. Estes gentios mostram a norma da lei
gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também o quê? A consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Não, não roubei. Sim, você roubou. Não, fiz isso. Não, você fez aquilo. Então você veja, irmão, a importância da lei de Deus. E eles ensinam que a lei acabou. Se a lei acabou, então, o mundo seria uma anarquia. Não existiria mais polícia. Então você vê que dentro da mente do gentio, irmão, que a Bíblia fala que eles não têm lei, mas a lei foi posta por natureza nos seus próprios corações dele. Quem falou foi Paulo, não fui eu. Escuta com Paulo. Eles mesmos sabem que existe lei. E o cristão me diz que a lei acabou. Então, irmão, vamos começar a ler aqui quanta mentira, quanta falsa doutrina, quantos falsos profetas estão levando o povo para o inferno com essa heresia desgraçada sobre a farsa da lei de Deus. O mundano tem gravado nos seus corações a lei e mostram a norma da lei nos seus atos. Eles não roubam na cara dura, na cara de pau. Eles não adulteram com suas esposas na cara dura. Certo? Eles não furtam na cara dura. Eu já conversei com pessoas que falavam, poxa, eu sei que Deus não esconde. Tá vendo? O próprio gentio falando, eu sei que de Deus não escondo nada. Eu sei que Deus sabe o que eu fiz. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Olha agora aqui, olha. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então o meu evangelho depende do conhecimento da lei. Olha agora. Primeiro falou para os gentios, certo? Você veja aqui no caso ele primeiro falou para os dois, que não há acepção, nem para o gentio e nem para os judeus, nos versos 11. Aí explicou sobre os gentios, que não tinham o quê? Lei, porém, existia a lei gravada nos seus corações. Agora aqui no verso 17, já vai entrar para quem conhece a lei. Olha agora. 17. Se porém, tu quem? Que tens por sobrenome judeu. Opa. Então já não é mais o quê? Gentios. Vai falar para quem agora? Para nós, liderança, povo de Deus. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu, repousas aonde? Na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua... Está vendo, irmão? Eles conhecem a vontade de Deus, mas desprezam, como lemos no capítulo anterior. E aprova as coisas excelentes, sendo o quê? Instruído na lei, que estás já persuadido de que és o quê? Guia dos cegos. Tu és o quê? Luz dos que se encontram em trevas. Tu é o quê? Instrutor dos ignorantes. Tu é mestre de crianças, tendo na lei a forma da o quê? Sabedoria da verdade. Então você vê que no caso dos judeus, que prefigura a cristandade hoje, o povo de Deus, conhece a lei. Ele é instrutor dos ignorantes. Nós estamos aqui ensinando para quem? Para os ignorantes. Você no seu trabalho, você na escola, você no caso no seu campo, qualquer campo que você esteja, você está ensinando a palavra. Tu é o guia de quem? Dos cegos. Jesus veio aqui na terra para quê? Dar vista aos cegos. Jesus veio aqui para ensinar quem? As crianças, que são quem? Os pequeninos na fé. Então você vê que a pessoa que é cristã, ela tem na lei a forma de sabedoria e verdade. Mas como que estão falando que a lei acabou? Vamos ver de que lei ele está falando já. Vamos lá. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmos? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Opa. Falou aqui o mandamento da lei. De que lei está falando? Do livro da lei ou dos 10 mandamentos? Dos 10 mandamentos das tábuas da aliança eterna, irmão. Como é que eles ensinam, irmão, que não existe mais lei? Está aqui, ó.
Tu que ensina que não deve furtar, furtas. Onde estava escrito isso? 8º mandamento, Êxodo capítulo 20. É a lei das tábuas dos 10 mandamentos do seu povo. A aliança de Deus com a igreja. E depois vemos que essa nova aliança foi de novo ratificada. Nova aliança sim, não é nova porque foi escrita lá não. Lá em Mateus 26, 28, colocaram a palavra nova ali, falamos sobre isso. Aquela palavra nova não existe, mas ela é uma nova aliança que Deus deu uma nova chance para que eles não errassem mais. Porque eles quebraram aquela aliança, lembra? Que eram os 10 mandamentos. Então agora veio Jesus Cristo, como já falei nos áudios anteriores, e deu a chance de uma nova aliança. Que era a mesma aliança. Porque eles ensinam o quê? Agora é nova aliança. Mas a nova aliança não revoga a antiga. Eles ensinam que a nova aliança, vamos estudar sobre isso aqui hoje, só tem 2 mandamentos. Cristo é claro. Esses 2 são os maiores mandamentos. Mas tem 8 menores, que não foi o quê? Excluído. Ele fala em Mateus 5, ele fala que existe o quê? Espera aí. Mateus, aqui ó. Mateus 5, 19, ó. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, repetindo, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos como dos menores. Espera aí. Se está falando que tem menores, então também tem maiores. Sim ou não? Mas excluiu os 8 menores? Não. Não excluiu. Por isso que Jesus Cristo fala que são os 2 maiores mandamentos. Ok? Deixa eu achar aqui. Que eu acho que é... Bom, estou achando aqui agora que ele fala que são os 2 maiores mandamentos. Maiores que é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, ok? Mas, uma hora eu mostro para os irmãos aqui, porque eu não estou conseguindo agora encontrar aqui, eu não quero sair dos bolsos de Romanos 2, ok? Vamos lá. Versículo 22. Dizes que não se devem cometer adultério e o cometes? Adultério estava onde? Nos 10 mandamentos. Ah, então ele está falando aqui das tábuas de pedra. Mas peraí, eles ensinam que acabou. Eles ensinam que acabou os 10 mandamentos, só tem 2. Então Paulo aqui no caso falando que em Roma estava maluco, estava cheirado. Irmãos, o livro de Romanos acaba com toda a sofisma sobre a verdade da lei de Deus. Todo o engano que aí fora é falado sobre a lei de Deus é destruído nos livros de Romanos e no livro de Gálatas. Eu já vi crente que se diz crente pegar Romanos 2, que nós estamos lendo aqui agora, contra mim. Quando no fundo, era contra eles mesmos. Eles mesmos, no caso, estavam fazendo o quê? Usando o juízo contra eles próprios, como fala no livro de Jeremias. Eles usam o juízo contra eles mesmos, mas apontam para o próximo. Falando mal da lei de Deus, quando aqui nos versos 20 fala que tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. A lei é sabedoria e verdade. Eu já vi crente pregar para mim, Romanos 2, falando que eu fiquei maluco, que eu fiquei maldito, porque eu estava falando que a lei dos 10 mandamentos nunca acabou. Acredite se quiser. O que vai salvar você, irmão, é isso aqui, ó, doutrina. Amém, igreja? O livro de Romanos é muito bom. É para a gente estar comendo isso aqui com olhos abertos. Amém, irmão? Tu que te glorias na lei,
te glorias na lei. Eu glorio na lei. Porque eu sei que na lei eu tenho o quê? A forma da sabedoria e da verdade. 23, ó. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pergunta ele. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as nações gentias por vossa causa, hipócrita. Vocês são o quê? Raça de víboras. Vocês são filhos do diabo. O desejo de vocês é fazer a vontade do vosso pai, que é quem? O diabo, Satanás. Jesus falou isso para quem? Para os judeus em João 8. Não foi para o mundano que ele falou isso. Ele falou para o povo de Deus que se dizia líder. Não tem diferença para a liderança hoje. Não tem diferença para os que se dizem ser cristãos e não são. Irmãos, não se engane na aparência. Deus não vê o exterior do homem. Deus não vê a aparência do homem. Nós temos que ser servos de Deus pelo que falamos e fazemos. Não por causa de trajes e vestes, não. Amém, igreja? Botar um púlpito aqui, botar um altar, botar um terno e gravata é mole. Mas quando você vê abrir a boca, tu vai manifestar o que está no coração deles. Porque a Bíblia fala que a boca fala e que está cheio o coração. E o coração deles, como diz Paulo, como diz Tito, está cheio de ganância e de rapina. O intuito são gananciosos, os interesses deles são escusos, o desejo deles é o ventre. Por que ventre? Porque o ventre, a barriga, quando está com muita fome, tu vai, satisfaz o teu desejo com a comida, come a comida, acaba de comer, passou o quê? Passou a fome. Aí depois vai para onde? Para o banheiro fazer cocô. Acabou. O desejo deles é esse, é passageiro. É fome, vai e volta toda hora. É totalmente o quê? Obsoleto, totalmente repugnante, escuso. Vai, mata a tua fome, sacia, ai, tô benzão, bem-estar. Depois, vai ao banheiro e faz cocô. Exatamente por aí. Acabou a fogueira santa, vamos arrumar outro presente pra gente. O dia D. Uma desgraça, irmãos. Irmãos, quando eu leio o Evangelho, tanto no caso dos antigos profetas, como eu lembro aqui agora, que todos pregavam o Evangelho, como no Novo Testamento, parece os dias de hoje. Irmão, eu leio Jeremias, eu leio Ezequiel, eu leio Isaías, parece que é os dias de hoje. Como lembro agora aqui, Isaías 59:15. Sim, a verdade sumiu. Acabou. Quantos no mundo estão agora num sábado como esse aqui, ouvindo a palavra do Senhor nos seus sofás deitados? Quantos? Sentados na sua casa? Quantos? Não tem 100 mil pessoas no mundo, em 7 bilhões. Não tem. Não tem 100 mil. O Senhor não me deixa ser enganado. Não tem 100 mil. Em 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. (23) de novo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O que é transgressão da lei? O pecado. Vamos mostrar isso aqui para os irmãos que estão ouvindo o áudio em outros lugares, possam compreender e entender. 1 de João, 3, versículo 4. O que é a transgressão da lei? Olha, a Bíblia responde: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando Paulo falou aqui em Romanos 2:23, que eles desonram a Deus pela transgressão da lei, eles estavam pecando. E ele citou os 2 mandamentos: não furtar e não cometer adultério, não adorar ídolos. Fala mais aqui, pulei, não vi, 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, olha agora. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Ou seja, aquele que é transgressor de um dos mandamentos torna-se culpado de todos. Tiago 2. Ele diz que não pode ter o quê? Ídolos.
Abominam os ídolos. Primeiro mandamento. Mas em contrapartida, olha o que ele fala aqui, ó. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Então, se você está, no caso, abominando os ídolos, que é o primeiro mandamento, mas se você rouba, você está infringindo o 8º. Então não adianta nada. Tornou-se transgressor da lei e culpado de toda a lei, dos 10 mandamentos, como o Tiago 2 fala. Olha agora, irmão, verso 25. Porque a circuncisão tem valor se o quê? Se praticares a lei. Meu Deus do céu. Pois porque lemos agora aqui no versículo 13 que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas sim os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui no 25 fala, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Vamos ver que circuncisão é essa. Então está provando que a lei está de pé, que a lei existe. Se tu és, porém, transgressor de quê? Da lei, a tua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. Então, quem eram os circuncidados? Os judeus. E quem eram os circuncisos? Nós, os gentios. No prepúcio do pênis, nós somos o quê? Incircunciso. Porém, já ele vai falar onde ocorre a verdadeira circuncisão. Olha agora, ó. Se, pois, verso 26, se, pois, a incircuncisão, quem é circuncisão? Nós, gentios, muito bem, Andréia. Observa os mandamentos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ah, que lindo, irmão. Então você não precisa ser, no caso, um circuncidado no prepúcio do pênis e nem tampouco ser um judeu literal. Você precisa somente o quê? Observar os mandamentos da lei. Que coisa linda. Olha aqui, ó. E se aquele que é incircunciso, que é o gentio, por natureza, que sou eu, né? Cumpre a lei, irmão. Olha aqui, irmão. Está falando que a lei está boa, irmão. Olha que mentira, igreja. Mas se vós, que é incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele, o gentio, né, te julgará a ti, judeu, que, não obstante a letra e a circuncisão, és o quê? Transgressor da lei. Não, acabou. Estão entendendo, igreja? Estão aprendendo o que é o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu? Está entendendo, Andréia? Paz. Tá bom, irmão? Tá fresco? Tá gostoso? Tá bom? Tá quentinho? Louvado seja o Senhor por esse pão, amém, igreja? Eles falam que acabou a lei. Olha aqui Romanos de novo, ó. Romanos, vou ler de novo, 2:27. E se aquele que é o quê? Incircunciso por natureza, ou seja, nós, os gentios, cumpre a lei. Ué, o gentio cumpre a lei. Certamente, ele, quem? O gentio, te julgará a ti. A ti quem? O judeu, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha agora aqui, olha. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, no prepúcio do seu pênis. Olha agora. Porém, judeu é aquele que o é anteriormente, que o é interiormente, é circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não prossegue dos homens, mas de Deus. Pois porque os judeus gostavam de glorificar na sua carne, falavam que eram circuncidados. Em Atos 15, vamos ler isso aqui, falavam que era necessário praticar a circuncisão de Moisés para seguir a Cristo. Eles queriam colocar fardo, no caso, no povo de Deus. Queriam praticar as obras da lei levítica, que já lemos aqui nas anteriores, que foi na obra da lei que vinha a circuncisão. Perdão, antes da obra da lei.
A obra da lei só abrogou, só introduziu a circuncisão, no caso no livro da lei também, e podemos ler isso aqui em Levítico 12. Mas quem fundou a circuncisão foi lá em Gênesis 17 com Abraão. Abraão que foi o circuncidado. E aquela circuncisão prefigurava quem? Cristo, irmãos. Olha aqui, olha. Vamos ver lá, olha. Que coisa linda. Gênesis 17. Isso acabou, irmão. Porque o desejo de Deus sempre foi a circuncisão aonde? No coração. E nunca no prepúcio do pênis. Vamos ver que Jeremias falou isso também. Que a circuncisão não vale de nada se não for no coração, com a prática observância dos mandamentos de Deus. Olha aqui, olha. Antes da lei mosaica. Gênesis 17, 9. Disse mais Deus a Abraão. Abraão foi muito antes da lei mosaica, 430 anos antes da lei mosaica. Guardará a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Olha agora qual é a aliança aqui anterior à aliança dos 10 mandamentos. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Vai agora em Colossenses 2,11. Vamos dar um salto aí de 4.000 anos. Só isso. Colossenses 2,11. Antes de ler Colossenses 2,11, vamos ler na lei levítica também, que foi o quê? O livro da lei, que foi os estatutos e juízos também posto, no caso, por Deus, que trouxe da lei, que trouxe de lá de Abraão, que também falava, olha aqui, ó, Levítico 12. Sabemos que que os levíticos também fazem parte do livro da lei, que fazem parte de toda a lei. Ó, Levítico 12, versículo 1. Disse mais quem? O Senhor a Moisés. Aqui já era na lei de Moisés. Você vai ver que a circuncisão ainda valia. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação será imunda. Olha agora. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Agora vamos lá em Colossenses 2. Colossenses 2:11. Todos acharam? Nele, em Cristo, também fostes o quê? Então a circuncisão era Cristo, irmão. Olha aqui, olha. Neles também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da sua carne, que é a circuncisão de Cristo. Então você vê que o tempo inteiro aquela circuncisão era uma aliança de quem? De Deus com seu povo por meio do mediador, que era quem? O Senhor Jesus Cristo. Entenderam, igreja? Por isso que no livro da lei tem a circuncisão, mas nas tábuas da lei não. Nos 10 mandamentos não está escrito circundarás o 8º dia, está? Não está. Está no livro da lei. E esse livro da lei, veremos que foi o quê? Abolido, porque Cristo já veio. Ele é a circuncisão por nós. Olha aqui, ó, Romanos 15:8. Todos acharam? Digo, pois, quem vai dizer Paulo, ok? Digo, pois, que Jesus Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Que foi quem? Abraão, o patriarca. Então você vê que a circuncisão no prepúcio do pênis prefigurava aquele que um dia seria circuncidado de corpo inteiro na cruz, que era Jesus. Agora eu entendo esse título de João lá, onde fala que Abraão
no sonho e ver o meu dia e viu. Isso, irmão, era Cristo. Amém, irmãos? Todos entenderam? O livro de Romanos é muito rico, irmãos. Ok? Vamos seguir então Romanos? Eles ensinam aqui que o gentio não precisa observar a lei. Acabou de falar agora aqui que o gentio que cumpre a lei certamente vai julgar os judeus. Nós, irmão, vamos julgar. Gritem agora, eles não sabem. Ó, vamos ver no caso aqui, no caso lá em Jeremias 4:4, que Deus sempre quis o quê? A circuncisão aonde? No coração. Olha, veja bem. Jeremias, você é modo de gravar, capítulo 4, versículo 4. Irmão, por favor, estão aprendendo? Estão entendendo? Então diga amém. Amém. Jeremias 4:4, olha. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens. Por que Jeremias não mandou circuncidar o pênis aqui, irmãos? Estava na lei de Moisés. Jeremias pegou a lei de Moisés. E estava falando para o povo de Israel. Ó 4:1. Vamos ler aqui, olha. Se voltares, Jeremias 4:1. Se voltares, ó Israel, cristandade, povo de Deus, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão o quê? Benditas as nações e nele se glorificarão. Nele quem? Em Cristo. Porque assim diz o Senhor aos homens de quem? De Judá e Jerusalém. Está falando aqui aos homens de Babilônia? Aos homens medos? Aos assírios? Nem aos gentios, ó. Ao povo de Deus, Judá e Jerusalém, ó. Lavrai para vós outros campo novo, e não semieis entre os espinhos. A parábola do semeador. Lembram? Estão lembrados? Irmão, toda a Bíblia é um livro uniforme. Ela é toda convergente. Ela bate aqui e acolá o tempo inteiro. Nunca a Bíblia é um livro divergente. Se é divergência, é porque a liderança, aqueles que ensinam, aqueles que se dizem servos do Senhor, estão pregando mentira. Agora, ó, circuncidai-vos, pois, para o Senhor. Circuncidai-vos o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Que isso, você não está maluco? Eu tenho que ser circuncidado. Eu sou judeu. Adonai chamar. É? Então tá bom. Deuteronômio 10:16. Vamos ler isso lá, irmão. Você vê que a graça, o Novo Testamento e o Velho são como coisas únicas, uniformes, coligadas. Quem deturpa são quem? Os falsos profetas. Vai repetir em nome de Jesus. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Olha como aqui, ó. Até na lei mosaica, onde era instituída a circuncisão pelas obras da lei, ele vai falar aqui agora. Olha aqui, ó. Ó. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endurecerás a vossa cerviz. Tá vendo, irmão? Ué, lei de Moisés estava mandando circuncidar o quê? O coração, e não o prepúcio do pênis. Ok? Estão entendendo? Então, os versos do 25 de Romanos 2 ao 29 já era para parar de ler sobre essa mentira que os líderes ensinam de que a lei de Deus acabou. Tá? Que ele fala aqui muito claro nos versos 27. E se aquele que é, o quê? Incircunciso por natureza, que é quem? Os gentios, nós. Ele cumpre o quê? A lei. Ele cumpre a lei. Certamente ele te julgará a ti, judeu, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ok, irmãos? Bom, posso seguir o capítulo 3? Vamos lá. Até todos entenderam? Vamos lá.
Romanos 3:1. Qual é, pois, então, a vantagem do judeu? Poxa, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados as doutrinas, os oráculos de Deus. Porque eles falam assim, então qual é a vantagem do judeu, no caso, em ser circuncidado? Né? Porque ele acabou de falar agora aqui, o judeu é aquele que é circuncidado no coração, e não somente, no caso, no prepúcio do pênis, mas se ele fosse, no caso, um judeu no pênis circuncidado e observasse, no caso, os preceitos da lei, os mandamentos da lei, isso seria justiça para Deus. Mas não era. Qual é a razão de você dizer que você é cristão, nasceu de novo, mas você anda totalmente oposto à lei de Deus? Nenhuma, gente. Você virou um católico, você virou um religioso. Eu sou cristão, eu sou católico. Os dois falam a mesma coisa. Os dois vão ao culto domingo. Os dois são religiosos, só leem a Bíblia do domingo. Os dois falam que não pode, no caso, usar roupão tal. Os dois podem falar que não pode de bererel, bababá, tomar um ramarrata. Dia do Senhor é domingo. Os dois, igualzinho. Os dois falam que vão, os dois falam que tem um pastor guiando eles. Os dois falam que tem que se congregar no templo. Os dois falam que o dia do Senhor é domingo. Os dois falam que sentem a presença de Deus lá. Irmão, é tudo filho da ira. Comemora Natal, os dois, o cristão e o católico. Irmãos, acorda, irmãos. Judeu não é o que é exteriormente. Você pode falar que você nasceu de novo. Pode falar que você usa roupão. Pode falar que você não rasga o cabelo debaixo do braço. Pode falar que você é um servo do Senhor. Não adianta você falar pra mim isso não, rapaz. Mas você é transgressor da lei, você adultera, você rouba, você mata, você tem a língua para falar mentira, você transgride o mandamento de Deus porque você fala mentira contra o teu irmão, você cobiça o bem do próximo, a mulher do próximo, você não guarda o sábado, você usa o nome do Senhor em vão. Então não adianta nada você falar para mim que você é cristão, circuncidado. Mentira! Estão entendendo, igreja? Como está hoje o povo de Deus aí fora enganado? Irmãos, vamos ler esse livro aqui passo a passo. Vocês vão ver a mentira que é pregada aí fora na cristandade. Não é pouca não, irmão. É muita mentira. Como falou Isaías há 4.000 anos atrás. Sim, a verdade sumiu. Então qual é a utilidade da circuncisão? 3:2. Muita. Sobre todos os aspectos, tanto no caso físico, quanto espiritual no coração. Principalmente porque os judeus foram o quê? Confiados aos oráculos de Deus. Irmãos, olha para mim. O caminho que você segue hoje, que é Jesus, o Senhor, o Eterno, a salvação, Yeshua, ou como você quiser chamar, Yeshua, o grande eu sou, ele é israelita. O Deus que você segue e serve, ele é hebreu. Você não segue a um Deus babilônico, a um Deus assírio, a um Deus romano. Não venha falar para mim que teu Deus é brasileiro, que não era, israelita. Então, aos judeus que foram confiados o quê? A doutrina de Deus, cara. Eles rejeitaram? Ok, mas foram confiados a eles, não aos babilônicos, não aos medos, aos persas, à Grécia, a Roma, ou qualquer outra nação gentia. Foram os judeus. Amém, igreja? E daí? Paulo é terrível, né, cara? Viver com Paulo não dava não, cara. Ou a gente ia se amar muito, ou então só a graça mesmo. O homem de rixa, como lemos aqui no caso de Jeremias 15, né? Homem de rixas, homem de contenda. Nunca emprestei dinheiro a juros e nem tampouco recebi dinheiro de juros, mas o povo me amaldiçoa. Jeremias 15, não é verdade, irmãos? É homem de rixa aqui, ó. E daí? Versos 3. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Se alguns judeus não creram, no caso, no Messias, crucificaram ele no madeiro, não adianta.
A incredulidade desses cães não vai desfazer a fidelidade de Deus. Quando ele falou para Abraão, por pai de muitas nações, eu te constituí. Vai chegar para mim também o Evangelho. E chegou. Eu não sou israelita, eu não nasci em Israel. Eu sou carioca, brasileiro, moro no Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Versos 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Paulo o tempo inteiro citava, né? Segundo que está escrito, segundo que está escrito, segundo que está escrito. Paulo o tempo inteiro citava as escrituras sagradas. Ainda diz que não falam da lei. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não. Do contrário, como julgar Deus o mundo? E se por causa da minha mentira, olha agora, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Irmão, vamos analisar isso aqui. Ele fala assim, olha, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade, por que ainda sou eu o quê? Condenado como pecador. Isso aqui é Paulo debochando dos judeus. Era mentira, muito bem, irmão, isso aí. Chamavam-lhe de mentiroso. Paulo pregava uma coisa, eles pregavam outra contra Paulo. Paulo era mestre dos gentios, tá maluco. Paulo ficou doidão, tá fumado, tá cheirado. Aí ele falou o quê? Mas a minha mentira, beleza, eu sou mentiroso, mas a minha mentira deixa o quê? Em relevo a verdade de Deus que vocês estão sabendo que não querem aceitar. Como é que pode isso então? Então eu não sou mentiroso, é vocês que são mentirosos. Não sou eu. Está entendendo, igreja? Irmão, Paulo era tremendo, irmão. Mais à frente, no livro de Gálatas, a gente vai ver que também ele era perseguido por pregar a circuncisão. Ué, pregar a circuncisão, ele está falando que a circuncisão no pênis não tinha valor nenhum? Aí ele falou aqui, ó, vamos ler isso lá para vocês entenderem essa parábolazinha aqui, ó. A minha mentira fica em relevo à verdade. Lá em Gálatas, mostra que ele falava aqui, ó, quer ver? Mais um exemplo aqui, ó. No fundo, não era mentira nada, irmão, era verdade. Só que aqueles que ouviam falavam que ele era mentiroso. Entenderam? O pai matou rápido da charada. Aqui, ó, Gálatas 5, versículo 11. Olha aqui, olha. Eu, Paulo, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continua sendo perseguido? Logo está o quê? Desfeito o escândalo da cruz. Oxalá, quem dera, até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Irmão, sabe o que significa no original? Oxalá, até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia, é quem dera que vocês cortassem não só o prepúcio, mas o pênis todo. Ficasse sem pênis, sem pau, casto, eunuco. Porque vocês estão citando a rebeldia, pregando que a circuncisão tem valor hoje diante de Deus. Quando Cristo, que foi o ministro da circuncisão, já veio e morreu por nós, sendo ele o quê? Circuncidado na cruz. Eles ensinavam que era necessário circuncidar o prepúcio do pênis e não o coração. Cães. Então Paulo falava assim, ó, eu que pego a circuncisão, rapaz. Que circuncisão é essa? Está no coração, o novo nascimento. Não era a circuncisão do prepúcio do pênis que ele pregava. Aí Paulo falou o quê? Ó, se eu que pego a circuncisão, ainda sou perseguido. Amém, irmão? Estão entendendo? Aqui uma coisa, outro deboche, ó. Romanos 3,7, ó. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade, ou seja, eu pego para você o que você diz que é mentira, mas tu sente raiva, mas tu vê que é verdade que eu digo pelas escrituras sagradas. Certo? Então como eu sou ainda condenado
como um transgressor da lei? Eu trago para você aqui que dízimo não é dinheiro. Então sou mentiroso, mas minha mentira fica em relevo o quê? A verdade de descobrirem que dízimo não era dinheiro. Então, peraí, era para você que se diz judeu, um servo do Senhor, me amar, não me perseguir nem me condenar. É para você ler comigo a Bíblia e aceitar o que Cristo falou nas Escrituras Sagradas. Mas você me persegue. Está entendendo, igreja? Tá, Dudu? Mesmo? Então tá bom. Entendeu, paz? E por que nós dizemos, como alguns... Olha aqui, olha que a resposta aqui embaixo, ó. E por que não dizemos, como alguns, que caluniosamente afirmam que o fazemos? Caluniosamente. Afirmam de mim caluniosamente. Mentira. Transgredindo o quê? O 9º mandamento. Não falarás o quê? Falso testemunho contra o teu irmão. Pratiquemos males para que venhamos bens? A condenação desses é o quê? Justa. Não fique pensando que você vai praticar males, pensando que vai vir bem, não. Porque a tua condenação, se você zomba dessa lei, é o quê? Justa. Olha agora. O que se conclui, Romanos? O que se conclui, irmãos? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Diz para mim se há alguma acepção entre os judeus e gentios. Vamos lá. Vamos lá. Não! De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, que são gentios, estão debaixo do pecado, que é o quê? Transgressão da lei. Está vendo, igreja? Todos. Eles ensinam que é só para os judeus. Não, isso aqui foi só para os judeus. Ah, mas o sábado é só para os judeus. Ué, mas é o 4º mandamento. A Bíblia falou agora, a gente leu aqui no 12:49, que é a mesma lei. Há para o judeu e há para o estrangeiro. Quanta mentira. A galera. Irmão, agora vai esquentar aqui, olha. Isso aqui é a cristandade, ó. Versículo 10. Ó, Paulo de novo citando, ó, como está escrito, ó, mais uma vez, ó. Olha como que o mentiroso fala. Como está escrito. É isso que eles falam da gente. A gente prova na Bíblia como está escrito. Eles chamam de quê? De mentiroso. O irmão aí, ó, no trabalho lá, sendo perseguido, porque prova, no caso, pelas escrituras sagradas que Cristo é o Senhor, que os dízimos não são dinheiro, que nós somos o templo, que o sábado nunca foi abolido. É mentira que nós pegamos, mas está aqui escrito. É o próprio da Escritura Sagrada. Então quem é o mentiroso? Sou eu ou você? É você. Verso 10, ó. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem o quê? Entenda. Isso aqui é povo de Deus, igreja. Isso aqui é a cristandade de hoje. Não há quem busque a Deus. Estão no templo lá, como Jeremias falou. Ó. Não, irmão? Que bom que o irmão está entendendo agora, né? Louvado seja o Senhor. Tá vendo, irmão? Então continuam lá, como Jeremias falou. Que é isso? Vieste aqui nesse tempo, nessa casa que se chama pelo meu nome, adulterais, furtais, matais, e depois diz o quê? Estamos salvos? Ou seja, você vem aqui na casa de Deus buscando a Deus pensando que está salvo, endireitai os vossos caminhos, hipócritas. Não pensa que o templo, que o teu pastor, que o teu líder no altar aí, ó, está botando você salvo, não. Todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meu Deus do céu. A garganta de quem? Deles é um caixão aberto. Meu Deus do céu. Eu não consigo ler isso aqui em pé não, gente. Tremedeira que me dá. Irmão, a garganta dele está aqui, ó. Romanos 3,13. A garganta deles quem? Desses falsos judeus, desses povos que se dizem cristãos e não são, ó. Falsos judeus. A garganta deles é sepulcro aberto. Com o quê? A língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Eles dizem, né? Se você não trouxer para mim os seus dízimos,
a mão de Deus vai pesar na sua vida. Porque eu sou homem de Deus, hein? Amaldiçoa. Para mim, o que eles falavam? Tu vai ficar doente, está se levantando contra a doutrina do Senhor aqui no nosso meio, está se levantando contra os servos do Senhor. Eu falo, tá legal, me mostra onde que eu levantei contra o servo, contra o Senhor. Me mostra aí. Vou virar mendigo, ó. Tu vai virar mendigo. E quando tu virar mendigo, não vou te estender a mão. Tô esperando até hoje virar mendigo. Mas não me quer falar. Eles pegam paz quando eles dão o que comer e pegam guerra santa quando eles nada põem na boca. É, né, irmão? Vocês falam isso também, é verdade. Ô, irmão, tá todo mundo aqui mendigo, maltrapilho, graças a Deus, né, irmão? Foi mendigo no caso de Lucas, no caso 16 e 19, que conseguiu chegar ao filho de Abraão, né? Somos pobres, né, irmãos? Bem-aventurados vós os pobres, porque serão fartos. Aleluia, né, irmãos? Eles não entendem. Essa fartura aí, irmão, é de carros, casas, roupas caras. Tá de brincadeira. Olha aqui, irmão. Irmão, quem lê Romanos 3 aqui, vê como está a igreja de hoje aí fora, que se diz igreja, né? 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua aguda de enganos, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição, de amargura. São seus pés velozes para derramar o quê? Sangue. Isso aqui aconteceu o tempo inteiro nos profetas. E Provérbios 6 fala que eles derramam sangue inocente. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há o quê? Não há temor de Deus neles não, igreja. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não são exemplo para o povo de Deus não, igreja. Você vê um terno de gravata, você vê um púlpito no altar bonito, você vê uma televisão, no caso falando, irmão, aquilo é tudo filho do diabo, irmãos. Aquilo é povo de Deus não. E se você não reprovar a obra deles, pode saber que Efésios diz, você vai apanhar junto com eles. Está escrito, Efésios 5:11 e Apocalipse 18:4. Se você é cúmplice deles, se você concorda com o que eles fazem, não reprova as obras deles, você vai apanhar junto com ele. Está escrito assim e assim eu vou crer. Por que não sai na boca você ver só? Olha aqui, irmão. Presta atenção. Derramar sangue inocente, irmão, é o que eles fazem lá. A pessoa vai lá. Quando você ouvir falar de sangue, sangue é vida. Então é vida inocente. A pessoa vai lá buscando a verdade. Aí eles ensinam a falsa verdade para eles. Sofisma. O que parece ser certo, mas é enganoso. Pronto. Derrubou o quê? Sangue inocente. Transformou, olha muito bem, Mateus 3,15, transformou a pessoa em 2 vezes filho do inferno, porque estão pregando mentiras. Amém, igreja? Estão entendendo? Oi? O grande mandamento. Ah, pois é, não amou o seu irmão. Se ele fosse... Ah, tá bom, entendeu. Como é que é? Fala aí, Val. Mateus 22 o quê? Mateus, o irmão achou aqui para mim, que eu não estava conseguindo me lembrar, que eu não sou Bíblia online, não é, igreja? Eu sou um ser humano como você é. Mateus 22. Então tá bom. Olha aqui, ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Olha que bonito, viu? Olha que lindo, olha. Olha aqui, ó. Primeira coisa que ele fala, ó. 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. É sempre eles, irmão. Fariseus era o quê? Uma seita de principais sacerdotes. Sacerdote era povo de Deus, líder que era responsável pelo teu perdão. Ele que pegava o teu sangue da ovelha que você oferecia e perdoava o teu pecado. Só isso, só. E um deles, intérprete da escriba. Pronto, mais um. Só vinha coisa ruim. Só vinha coisa ruim. Não vi nenhum perturbar, não vi nenhum gentil aqui. Só vê povo de quê? Povo de Deus. Só vê coisa ruim. Gente, por favor, gente, lê a Bíblia. Olha aqui. Só vê povo de Deus aqui para perpetuar Jesus Cristo. Olha aqui, olha. Mestre, olha o deboche desgraçados, ó. Mestre,
Qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então está falando, ó, está falando de grandezas. Está falando de grande e primeiro. Certo? Pois é, então acabou. O segundo, semelhante a este, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não está falando que esses dois aboliram ou anularam. Dependem a lei e os profetas. Pois porque foi isso aqui que chegou até vocês, o meu amor, que foi o próprio Filho de Deus enviado para salvar o quê? O mundo. Porque Deus amou o mundo. Então, ele que um dia enviou quem? O seu Filho único para a terra. Então, desses dois aqui, amar Deus e amar o próximo, depende de toda a lei e profeta. Porque eu manifestei esse amor aqui para vocês. Então, veja só. Ele fala de grande e primeiro mandamento. Então, existe, no caso, menores e restantes. Segundos, terceiros e quartos. Foi como eu li em Mateus 5. Visto que, pois, que violares dos menores mandamentos. Então, não excluiu os 10, irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso. Nenhum. A não ser que você ache que isso é mentiroso. Então, você não é de Cristo. A Bíblia fala que aquele que é de Deus ouve a sua voz. Então, tchau, até amanhã. Fique com Deus. Romanos 3, versículo 19. Vamos terminar aqui só o 3, ok? Isso aqui é muito forte. Olha só, vamos falar sobre a lei agora. Falamos aqui e mostrou-se aqui adultério, furto e roubo. Tábuas de pedra, os 10 mandamentos. E ídolos também, os mandamentos. Então, falou dos livros ou das pedras? Falou das pedras, dos 10 mandamentos da aliança com o seu povo. Até agora não citou o livro. Ok? Verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante deles, por obras da lei. Obras da lei, não pela lei, obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então você está vendo que está falando aqui das obras da lei. O que eram as obras da lei? Então mostramos aqui o livro da lei, que é onde expunha também o que? A lei levítica, capítulo 1 a capítulo 7 no livro de Levíticos. Você mostra lá como que eram as obras da lei para a justificação do seu pecado. Essa justificação aqui, por obras, acabou. Era a lei levítica ou é a lei dos 10 mandamentos? A lei levítica. Então não está falando sacrifício de animais, expiação pela sua culpa, bezerros, touros. Paulo fala no livro de Hebreus que estão, não sei o quê, ineficazes os que faziam isso, porque o quê? As 70 semanas tinham sido cumpridas e na metade da semana cessaria o sacrifício e a oferta de manjares. Então, essa lei que está falando aqui é a lei dos 10 mandamentos, acabou? Ou a lei levítica no caso do livro? A lei levítica, irmão. Agora vocês vão embora. Já ouviram os 3 áudios sobre a lei de Deus? Cara, como ficar tudo fácil, né? Agora eu já posso ir. Agora vocês entenderam tudo. Não precisa mais agora ler mais nada. Agora, quando você ler o livro de Romanos, de Hebreus e Gálatas, vocês vão saber separar a lei levítica do livro da lei e os 10 mandamentos que eram as tábuas. Acabou, irmão. Acabou. Sempre quando vocês vão ler isso aí, posso morrer amanhã. Estão tranquilos, irmão. Vocês vão estar naquele reino lá. Vocês vão pregar a diferença entre lei do livro e lei das tábuas. Ou seja, toda a lei englobava o quê? O livro e as tábuas. Vocês vão saber diferenciar agora, irmão. Quando vocês verem adultério, quando vocês verem o quê? Furto, quando vocês verem o quê? Roubo, vocês vão saber que está falando da tábua. Lei das tábuas. Que foi o quê? A aliança com o seu povo.
Quando vocês verem o quê? Obras, sacrifícios, rituais, festas, era o quê? O livro. E aqui, irmão, está a chave que eles não enxergam no livro de Romanos, de Hebreus e de Gálatas. Ó, quer ver? Vamos dar uma adiantadinha aqui no livro de Romanos, no livro de Hebreus. Olha aqui como é que fala aqui, olha, da lei levítica que foi acabada. Essa sim acabou, mas os 10 e a aliança, não. Olha aqui, ó, Hebreus 9, olha. Eu não vou falar sobre isso aqui não, porque vai demorar muito e eu vou chegar em Hebreus futuramente, ok? Mas vamos só aqui Hebreus 9, que vai falar sobre o santuário, e já, futuramente entraremos sobre esse assunto. Aí fala aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente. Está falando do santuário terrestre na terra. Mas eu não vou ensinar sobre isso aqui agora, ok? E segundo esta parábola, se oferecem o quê? Assim dons como sacrifícios, embora estes sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. E que não passam de quê? Ordenanças da carne, ou seja, obras da lei, baseadas somente o quê? Em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Você não entendi nada. O que é abluções? Abluções são aquelas lavagens de purificações que faziam os sacerdotes dentro do santuário terrestre. Então aquilo ali era só o tempo oportuno da reforma. Olha para o 11. Quando, porém, veio Cristo, acabou, reformou. Acabou a lei levítica. Está vendo, irmãos? Como não é a lei dos 10 mandamentos, e sim o quê? A lei que constava no livro da lei, da parte dos levitas. Olha aqui, olha. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito o quê? Tabernáculo. Não feito por quê? Por mãos. Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, olha aí, ó, e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre o quê? Os contaminados, os santificava contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo agora, que pelo Espírito Eterno, e assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. Exatamente aquilo que ele falou em Romanos 13, versículo 19, que ninguém seria justificado por obras mortas da lei. Obras mortas da lei não tem nada a ver com o quê? Com as tábuas dos 10 mandamentos. Pronto, irmãos. Eu posso ir embora porque acabou para mim o livro de Romanos. Agora tudo fácil. Vocês já aprenderam sobre a verdade da lei de Deus. Agora é só compreender e entender. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui Romanos 3 e vamos parar. Para a semana que vem, seguirmos capítulo 4 em diante. A mentira que eles ensinam dos 10 mandamentos que foi revogado. Eles não sabem separar a lei levítica do livro da lei da lei dos 10 mandamentos. Vamos lá, ó. Visto que ninguém será justificado, 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, obras mortas, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Claro, porque a Bíblia fala não matarás, e se eu matei, eu sou o quê? Um pecador. Mas agora, olha aqui, sem lei, pronto. E pela essa palavra aqui, sem lei, já acha que é o quê? Acabou a lei. Não está falando que é sem lei, está falando que é sem as obras. Repare, ó, vai falar que é sem as obras da lei. Ó. Mas agora, sem obras da lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque a lei o tempo inteiro falava que viria quem? Cristo. Olha agora,
justiça de Deus, mediante o quê? A fé, a crença em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há o quê? Distinção. O sobre todos aqui não está no original, ok? Está no caso com aspas. Olha aqui, ó. Pois todos pecaram, todos quem? Judeus e gentios, e carecem da o quê? Da glória de Deus. Olha agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, eles eram justificados por obras ou gratuitamente? Pela graça. Então estava falando lá em cima, quando falou sem lei, nos versos 21, era a lei das obras, lei levítica. Então, olha agora, mas agora sem lei levítica, sem a lei das obras mortas, se manifestou a justiça. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como o quê? Propiciação, perdão, libertação, mediante o quê? A fé, e não mediante as obras mortas, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lembra-se que Jeremias falou que ele faria nova aliança, que era uma segunda aliança, mas não que revogaria os 10 mandamentos, para que anulasse os pecados cometidos outrora? Lembra? Lembra quando ele levantou o cálice e falou assim, ó, esse cálice é o cálice da aliança. Não está nova ali no original. Está somente a palavra aliança. Mas sabemos que era nova aliança, sim. A ratificação, a confirmação dos 10 mandamentos. Porque a aliança era o quê? Os 10 mandamentos. Então nós estamos vendo que isso aqui, quando ele levantou o cálice, ele perdoou, como está falando aqui agora, ó, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Entendendo, igreja? Não, né? Entendeu, filho? Olha agora, ó, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo passado e tempo presente. Tempo presente, o tempo oportuno já vê, como Paulo falou no livro de Hebreus, para que ele mesmo, olha só, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Está vendo, irmão? Para ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, só uma pergunta. Se os judeus até hoje não creem nesse Senhor que veio e foi morto na cruz, os pecados deles foram perdoados? Não, irmão. Não foi perdoado. Na mente deles aqui, irmão, Jesus foi só um grande profeta e morreu com uma morte maldita. Então não há o quê? Redenção dos seus pecados. Por isso que eu falo para vocês que quando estudamos sobre o arrebatamento, que vai buscar o seu povo, eles ensinam que o seu povo é os judeus. Não é. O seu povo é todos aqueles que creram no Messias já vindo e tiveram suas remissões aos pecados. Os judeus literais não creem. Eles viraram parte do povo total. Mundanos. É tudo igual. João 3,36. Pois aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre este tal permanece a ira de Deus. Não tem mais preferencialismo, salvo se arrepender na grande tribulação que virá. Estão entendendo, irmão? Olha agora o versículo 27, ó. Onde pôs o orgulho, hein? Diz pra mim, jactância. Eu não aguento. Cara, tu imagina o apóstolo Paulo no meio daqueles caras todos, cara. Os caras tudo sacerdote, tudo sumo pontífice, tudo sumo sacerdote, cara. Imagina Paulo, que foi instruído por Gamaliel, se rebelar contra Gamaliel. Aí Gamaliel para ele, tu vai morrer, hein? Vai ficar doente, vai ficar com câncer, tá se levantando contra o ungido do Senhor. Irmão, tudo isso eu ouvi na minha vida. Tudo. Tudo. Eles me odeiam. Pessoas que eram tidas como mestres. Doutrinava, ensinava. Você vai ficar doente, porque os pecados de alguns homens só mais tarde se manifestam. Eu digo, tá legal, eu vou esperar você sentado.
Não adianta você me amaldiçoar enquanto Deus não me amaldiçoou. Deus, com Balaão, não queria amaldiçoar o povo dele. Quando Balaão ia fazer o quê? Amaldiçoar, saiu o quê? Bênção. Enquanto Deus não quer amaldiçoar, irmão, pode rogar praga que quiser, que eu não tenho medo. Só se eu andar fora desse Senhor. Aí o couro fica quente. Você pode me amaldiçoar à vontade. Teu filho, tua esposa, vai virar mendigo, vai ficar doente. Irmão, isso é sério. Tudo isso eu ouvi. Também ouvi tudo isso. Não foi, filha? Deus proverá. E proveu, irmão. Estamos aqui sendo fartos, comendo esse pão, e depois tem um churrasquinho. Ah, ninguém gosta disso, não. Estou sabendo que vão dar o churrasquinho para a igreja. A gordurinha que ninguém quer, só o Senhor. É isso, não? Vamos encerrar já. Verso 27. Onde está, pois, o orgulho, a jactância? Vocês se gloriam aí, ó, nas suas próprias obras. Olha para mim. Vocês se gloriam nas próprias obras de vocês aí, ó, se justificando nas suas obras, oferecendo boi, bode, cabra. Lemos aqui que foi o quê? Ineficazes as suas ofertas. Acabou o tempo de oportuno, o Cristo já veio. Onde está teu orgulho de oferecer boi ou ovelha aí, rapaz? Não adianta você se justificar por obra não, judeu. Onde está, pois, a jactância? Foi de toda excluída? Por que lei? Olha agora. Lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Está vendo, irmãos? Está vendo? Pela lei das obras. Qual era a lei das obras? Os 10 mandamentos? Não. O livro da lei, onde manifestava a expiação dos seus pecados por meio de suas obras. Ok? De que se ofereciam cordeiro, oferecer bezerrinho, bilirim, mororó, biliri, papapá. Então vocês veem, no caso que o tempo inteiro agora, vocês vão entender a separação da lei levítica, do livro da lei, e das tábuas da lei, que é a aliança que nunca fora revogada. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não está falando da lei, está falando das obras da lei. Eles ensinam que acabou a lei. Tá até show. Uhul! Bate palma, mas acabou. Está falando da lei levítica, irmão, das obras de ordenanças carnais que se manifestavam por meio dos animais, cordeiros e bodes. Não está falando da lei dos 10 mandamentos. Da graça, acabou a lei, é verdade. Olha agora, então, para responder, vocês falam que a lei foi anulada pela graça. Vamos aqui, olha. 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu sou brasileiro, no caso, que vim lá da roça. Oxê, tô brincando. Sou carioca. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso judeu e, mediante também a fé, o incircunciso gentio. Olha agora, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ué, a graça anulou a lei? Não, a lei está toda aqui, ó. Inclusive a lei levítica. Porque até hoje, você espiritualmente, tu pega o sangue desse cordeiro que foi morto por você e entra no santuário com o sangue dele nas mãos. Então nem isso foi anulado. Porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, como João diz. E que sangue é esse? O sangue de Cristo. E só pode ser feito esse sangue na lei levítica. A aliança era perfeita, irmão. Os 10 mandamentos andavam junto com o livro o tempo todo. Só que Paulo mostra que as obras da lei foram o quê? Abolidas. Mas não toda a sua lei.
Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui no capítulo 4, começando na semana que vem. Eu vou fazer uma oração aqui agora, para a gente poder ter comunhão com os irmãos. E vamos também me despedir dos irmãos que estão ouvindo esse áudio. Todos os irmãos que não estão aqui, no caso de corpo presente, mas estão em espírito, como Paulo falou, caminhando nessa mesma fé, pregando e combatendo um bom combate, defendendo esse evangelho. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém, irmão? A paz do Senhor.